pastor. Glória a Deus, irmão, não perde isso. Que tempo precioso. Amém? Que honra e que grande responsabilidade também. Obrigada, pastor. Obrigada, Carmen. Os meninos, muito obrigada. Eu ia deixar vocês aqui até meus parceiros de ministério, mas vocês podem sentar, daqui a pouquinho todo mundo volta, tá bom? Obrigada. Irmãos, feche seus olhos. Eu sei que esse ambiente é maravilhoso, esse ambiente é libertador. Esse ambiente é transformador. Amém? Mas ore, Pai, em nome de Jesus, esse lugar é teu. Nós somos teus. A nossa vida é tua, Pai. E nesse momento, em nome de Jesus, nós declaramos que a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, irá penetrar em cada coração que está aqui, irá frutificar. Frutificar, frutificar. Eles encontrarão aquilo que o Senhor tem para eles essa noite. Eles terão aquilo que o Senhor tem como bálsamo novo, como uma nova unção, como graça, essa noite para cada coração, para as nossas vidas. Pai, eu sou um instrumento teu. Me coloco diante de ti, Pai, para falar para o teu povo, para os teus filhos, assim como o Senhor falou para o meu coração. Em nome de Jesus, você recebe, diga amém. Glória a Deus, irmãos. Meus queridos, Deus é precioso e é maravilhoso. E vale a pena servir a esse Deus, tão precioso que nós conhecemos. Mas desde ontem, o Senhor começou, eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar para esse povo? É o teu povo, né? E o Senhor começa a colocar realmente no nosso coração aquilo que Ele quer nos ensinar. E aí, eu comecei a lembrar sobre algumas coisas, sobre a presença do Senhor, sobre considerar aquilo que é precioso, que é o mais precioso na nossa vida, que é a presença dEle. Sabe, irmãos, não vale a pena nós nos arrumarmos todas as terças, os domingos, em qualquer um outro momento que nós estivermos aqui nesse ajuntamento, se nós não entendermos o real propósito desse ajuntamento, a real presença. É maravilhoso nós estarmos juntos, nós fazermos amigos, nós sabermos que temos irmãos que nós podemos contar. Mas existe algo que nos une, que é a presença do Senhor. E aí eu queria que nós abríssemos lá em Oséias 6:3. Amém? Oh, glória, que coisa boa, parece bem aqui. Que bênção. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ao amanhecer, não é? Conheçamos e prossigamos. Quando eu li esse versículo, irmãos, eu pensei numa palavra que mexeu comigo esse ano, que foi ser intencional. Intencional, irmãos. Nós não podemos perder tempo nos distraindo. A distração, ela é inimiga da unção, nós já sabemos disso. Amém? E essa intencionalidade, ela parte de cada um de nós. Todos nós sabemos que somos nós que tomamos decisões na nossa vida. Nós decidimos servir ao Senhor. Nós decidimos dar sim para Ele. Quando nós aceitamos a Jesus, que o pastor, não é, enfim, ou um irmão que ministrou para nós, falou sobre Jesus Cristo, sobre a vida, sobre o sacrifício. E quando nós dissemos sim, eu quero, nós somos o quê? Intencionais na nossa decisão. Mas essa intencionalidade, ela não pode ser só por um momento. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Irmãos,
Quando eu ouvi isso, meu Deus, foi uma palavra rema no meu coração. Porque muitas vezes nós estamos diante do Senhor, desse Deus tão precioso que nós temos. Não importa quanto tempo nós temos de conhecer ao Senhor, Ele sempre vai se revelar ainda maior e ainda melhor. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso. Deus é uma fonte inesgotável. Não existe, acabou, secou a fonte. Essa fonte não seca. Essa fonte, ela não tem fim. Sabe? E o Senhor sempre vai se mostrar bom. Bom. Não existe nada de mal no nosso Deus. Nada no nosso Deus é mal. Ele é bom. Provai e veja que o Senhor é bom. Diga, Ele é bom. O meu Deus é bom. Então, nós precisamos ser intencionais em conhecê-lo. Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu conheço a Deus? Existe a palavra. A palavra é Ele falando conosco. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos que a gente chegar e meditar no que Ele nos diz. A palavra. Mas existe algo, irmãos, que nós precisamos dar como primícia a Ele. Intimidade. Acho que foi o pastor que falou domingo sobre escutar a voz e reconhecer quem está falando. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós sabemos exatamente o que Ele está falando, por que Ele está falando, e aí nós decidimos simplesmente obedecer. Obedecer. Intimidade com o Senhor. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos que existe o Espírito Santo, está dentro de nós, nos orientando. Às vezes em situações do cotidiano. Ações que nós precisamos tomar. Palavras que nós precisamos falar. Atitudes que nós precisamos ter. A gente sai de um monte de sufoco ouvindo o que o Espírito tem para nos dizer. Mas, uma coisa eu tenho aprendido nessa caminhada cristã, nessa caminhada de evangelho. Nós precisamos parar e ouvir. Parar. Muitas vezes a gente está, como Marta, envolvido com tantas coisas, tantas situações, tantos serviços. E a gente que é mulher, então, é um monte de coisa, né? Cozinha, lava roupa, e arruma a casa, e arruma um menino. Muita coisa envolvida. Não estou dizendo que os homens não fazem, não, tá? Amém? Mas, assim, as mulheres, elas têm uma caixinha, né? Muita coisa ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente precisa parar. Dar a primícia ao Senhor. Ele fala conosco em todos os momentos, irmãos. Na hora que você está dirigindo, na hora que a gente está trabalhando. Eu trabalho com crianças. Muitas vezes eu escuto o Espírito Santo me direcionando em algumas atitudes, em algumas falas, né? Mas é necessário nós pararmos um momento em um lugar, um lugar, e ouvirmos, e conversarmos, e ouvirmos o Senhor. Nós somos muito prontos a falar. Né? Parece que quando a gente aprende a falar, a gente nasce, a gente não sabe falar ainda. Mas depois que a gente aprende, menino, é um negócio... A gente quer falar, quer ser ouvido. Mas a gente já parou para ouvir o que o Senhor tem para nós. O nosso Pai, irmãos. Que maravilha. Nós cantamos aqui, né? Nos envolva na tua história. Minha vida para a tua glória. Irmãos, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Existe um propósito que
Batista não vai poder cumprir na minha vida. Ele criou para mim. Irmãos, só isso aí, não precisa mais ninguém ter problema de baixa estima. Não precisa. O próprio Deus me criou e disse, olha, eu tenho um plano reservado para Helena. Meu Deus, eu digo, meu Deus, o Todo-Poderoso criou a Vládia, tem um plano para a Vládia cumprir. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Sermos intencionais. É sua intimidade com o Senhor que vai nos fazer conhecer esse plano e esse propósito. Todos nós, né, na palavra da fé, entendemos que o tempo que a gente investe não é tempo perdido, não é assim? Mas qual é a qualidade desse tempo que nós temos investido com o Senhor? Será que eu estou aqui, mas eu estou pensando em todas as contas, todos os boletos que eu preciso pagar? E aí é que eu estou na igreja, a Vitória está ali, me envolva, né? Cantando, e a gente está aqui, ai meu Deus, mas amanhã tem o tempo. Irmão, deixa eu dizer um segredo que todo mundo já sabe. A gente pensando nesses boletos, a gente não vai conseguir pagar eles. Porque se conseguisse, meu irmão, aproveite esse tempo. Porque é exatamente nesse tempo que o Senhor começa a nos dar respostas. Como fazer, o que fazer, direções. Direções para aquilo mesmo que Ele sonhou para nós. Às vezes a gente se envolve em algumas situações na nossa vida, porque como nós temos aprendido, irmãos, Deus é bom. A Bíblia diz que nós devemos provar e ver que Ele é bom. Mas a gente se enrola em algumas coisas na nossa vida porque nós tomamos decisões, né? E algumas vezes a gente não escuta realmente aquilo que Ele mesmo tem para nós. E a gente acaba se enrolando. Mas olha aí que coisa maravilhosa. Mesmo quando a gente se enrola, Ele vai lá, pega o menino, vem o menino, ensina o menino, limpa o menino e aí está tudo certo. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Irmãos, o amor do nosso Pai é incondicional. Isso para mim, né? E eu acredito que para alguns de nós era algo assim tão, às vezes até inacreditável. Meu Deus, alguém me ama, mesmo que eu faça tudo que eu tenha feito, tudo para ferir o coração desse alguém. Porque, sabe, irmãos, o Senhor, Ele acreditou em nós. Antes de qualquer pessoa, Ele acreditou em nós. Mas nós precisamos ter esse momento de intimidade com o Senhor, de ouvir o Senhor, de ser guiado por Ele. Lá em Efésios 5:18, não, abre Romanos 8:14, por favor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Eu sou. Esse é o nosso maior título. Irmãos, eu tenho aprendido sobre isso. Título nenhum nessa terra, nenhum tem um valor mais precioso do que esse. Ser filho, filho do Deus Altíssimo. Você pode chegar onde você quiser dizer, não, eu sou filho de Deus. Aí depois vê, eu sou pedagoga, eu sou médica, eu sou advogada, mas primeiro eu sou filha. Primeiro eu sou filha do grandão. Amém? Então, ser filho é ser guiado. Ser guiado. Parecer com o papai. Ter o cheiro do pai. Um dia eu pedi, Jesus, eu ouvi uma irmã dizer assim, Jesus, tu é tão cheiroso. Aí eu fiquei pensando, Jesus cheiroso? Aí eu digo, Jesus, eu quero sentir teu cheiro. Irmãos, o cheiro de Jesus é inesquecível. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem aquilo que nós realmente precisamos. Só Ele.
Nós somos completos nele, meu irmão. Nós amamos a nossa família. Nós amamos o que o Senhor entregou na nossa mão, nosso emprego, a igreja, nossos irmãos. Mas é só nele. É só nele que existe a plenitude. É só o Senhor que pode nos dar todas as coisas. E é só Ele que revela o propósito, aquilo que Ele tem para o nosso coração, para a nossa vida. E nós só vamos entender isso quando nós estivermos em intimidade e ouvirmos a voz daquele mesmo que nos criou, que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Um reino de luz. Onde existe luz, não existem trevas. Onde existe luz, nós podemos enxergar, nós podemos ver todas as coisas. E nós podemos crer que existe um Deus, existe um propósito para a nossa vida. E nós precisamos ser intencionais. E sabe de uma coisa? Não existe idade para isso. Olha que coisa maravilhosa. Não existe idade. Irmãos, eu conheci Jesus e os meninos, se quiserem vir, né, já está aqui, com 12 anos de idade. Foi a melhor coisa da minha vida. E aí eu conheci um Jesus que eu podia conhecer naquela idade. E aí passaram-se 38 anos. Não façam as contas, eu sei que todas as mulheres já fizeram as contas. Mas e servi ao Senhor desde esses 12 anos. Mas sabe o que é que eu tenho aprendido, irmãos? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, o Senhor, Ele não nos quer parado. Ele não nos quer no mesmo lugar. E muitas vezes Ele faz, um verdadeiro rebuliço, uma mexida. E eu aprendi a confiar no Senhor, mesmo no meio desse rebuliço. E a dizer, Pai, eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que é. O que é que vai acontecer quando eu der o próximo passo. Mas eu vou dar, ouvindo a tua voz. Amém? E aí eu queria que você ficasse de pé. Hoje é o nosso culto de oração. Aleluia. E nós já começamos muito bem, né? E eu queria que a Vitória cantasse a segunda. Amém? Feche os seus olhos, irmãos. Esse tempo é primícia. Primícia para o Senhor. Aquilo que você tem de melhor. Oh, aleluia. Pai, obrigada. Obrigado, o Senhor é o dono de tudo. Aproveite tudo, irmãos. Não há razão para existência. Aleluia. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Aleluia. como o maior tesouro. Ele é o nosso maior tesouro. Te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido
entre os corações. Tudo é pra tua glória. Recebe tudo, Senhor. Tudo é pra o teu nome. tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo Que eu fizer, qualquer lugar, derrama tua glória em mim. servirei. Cante isso, irmão. Cante isso com entendimento. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Seguirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, Me envolva. na tua história. Seja envolvido na história do Senhor, naquilo que Ele sonhou pra você. Da tua história, minha vida, meu Deus, tu és meu prazer, Meu Deus, tu és. meu prazer. Meu Deus, tu Oh Deus, és. Meu prazer. meu Deus, tu és. Meu prazer. Sabe, irmãos, a presença do Senhor é atraída pelo nosso coração, por um coração desejoso, por um coração rendido a Ele, por um coração dependente do Senhor. Dependa dEle agora, dependa dEle, tudo. Quem brobaca e brobaba e quem brobaba e rara e xerara e pombre quem brobaba baba e sorri e brobaba yo e cobre baba e sorri rara ya oh e quem brobaba baba e rara yo xerara e com brobaba chetara e brobaba chetara e sorara e
Ye brokeia chorebeia hambro babaye. Combrema bacariumbro babasherarayo. Kembromba e retiro broba cararaia bareu xerará. Orembramba caniumbro babaye xerará. Oh, meu irmão. Shirikendromba ya xeraya. Embromba babaye xuriará. Embrenha xeraraia umbromba babá. Yeriaro ye serinaria xorie. Sabe a sua reputação, meu irmão, diante do Senhor. Entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo. Ei, porque nada importa diante da presença dEle. Ele é o Deus da nossa vida. Existem frutos, irmãos, frutos desse ajuntamento, frutos do falar em línguas, fruto de se envolver no serviço do Senhor, frutos doces que irão saciar a nossa fome. Tenha fome e sede daquele que pode te alimentar em uma mesa farta, em uma mesa farta. Esse é o nosso Deus, irmãos. São esses momentos que transformam a nossa vida. São esses momentos que trazem respostas para aquilo que nós não entendemos. Precisamos nos envolver, precisamos estar dispostos a crer, mesmo sem entender, a dar o próximo passo, guiados pela voz do Espírito, guiados pela voz daquele que traz respostas, que traz a saída para todas as situações da nossa vida. Porque um dia nós encontraremos com Ele. Encontraremos com o nosso Pai, o nosso Senhor. O que teremos para entregar a Ele? O que teremos para dizer a Ele? Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, Pai, para usufruir, para compreender, para experimentar de uma nova unção que Ele tem para nós, como um maná fresco, que Ele dava todos os dias lá no deserto. Existe uma unção nova para todas as situações da nossa vida. Porque o Senhor não nos criou para estarmos parados. Ele nos criou para estarmos em movimento. E Ele vai movimentar esse lugar. Igreja Verbo da Vida Aldeota, existe uma nova estação. E uma nova estação precisa de uma nova unção, precisa de intencionalidade. E o Senhor conta com todos nós. O Senhor conta com todos nós. O Senhor conta com cada um de nós, porque Ele nos ungiu para um propósito. E esse propósito, meu irmão, ele é aqui. Ele nasce aqui, mas Ele vai até a eternidade, porque Ele, o Senhor, é o nosso Deus e é o nosso Pai, o nosso ajudador. Aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus?
Londra da braço.